galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui em mais uma videoaula do preparatório Paz-UEMA Enem, que é o cursinho aí do Governo do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria de Educação, que é exatamente a gente ajudando a conquistar o teu objetivo, que é a aprovação no vestibular. Então você sabe também que para acompanhar as aulas aqui bacana, você pode baixar o material pelo link. Eu tenho certeza que você já baixou, mas não custa nada, né? Lembrar, vai que alguém ainda não conseguiu baixar, é só acessar o link para poder acompanhar as questões que a gente está fazendo aqui nas videoaulas, beleza? Todos os componentes curriculares, um preparatório completo para você, para que a gente consiga lá no final festejar e celebrar a tua aprovação. Então vem comigo nessa aula de Sociologia, a gente vai começar com uma questão do Enem de 2019, que trata do tema sincretismo religioso, tá? Um tema associado ali à competência da área 1 de Ciências Humanas, que trata exatamente sobre identidade cultural, cultura, sincretismo, religiões, etc. Então a gente tem aqui, ó, no Enem de 2019, uma questão que começa falando do cristianismo. E aí você já destaca logo de cara cristianismo. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Ó, grifou cristianismo, práticas relativas ao fogo e festa sincrética. Sincretismo ou festa sincrética quer dizer que é algo que recebe influências de matrizes diferentes, de matrizes religiosas ou culturais. Nesse caso, ele está falando das festas relacionadas ao fogo, que existiam antes do cristianismo e que o cristianismo incorporou, tomou como parte também das suas celebrações. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e o de João Batista. A gente comemora o São João, né? Então, São João é em junho e o Natal é em dezembro. Se você pegar a diferença de meses, dá 6 meses, certinho. Já existia, antes do cristianismo, várias festas na Europa que eram celebradas nessa época, perto do dia 24 de junho e perto do dia 25 de dezembro, que era exatamente o começo do verão europeu e o começo do inverno, tá? Então essas festas aí de celebrações na Europa existiam antes do cristianismo. O que a igreja fez? Se apropriou, colocou no calendário cristão essas festas e batizou, cristianizou essas celebrações, comemorando o São João e o nascimento de Jesus, que é o Natal. Instituiu a data de comemoração este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, que é o começo do verão, com suas tradicionais fogueiras, que já existiam antes, se tornaram fogueiras de São João. Então, antes do São João ser parte do calendário cristão, já existia uma festa na Europa que celebrava, né, o começo do verão com as fogueiras. E essas fogueiras passaram a simbolizar depois as fogueiras de São João, ok? A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, no final da Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas pela igreja, por monges e bispos. Foi a partir do Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563, já no século XVI, que a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então, como eu te falei, essas festas que marcam o Natal e o São João, elas já existiam antes, só que elas não tinham essa conotação religiosa. Era a celebração do começo do verão e a celebração do começo do inverno. Ao longo do tempo, a igreja foi incorporando essas festividades, essas celebrações, e transformou como parte do calendário cristão. É isso que o texto está dizendo. Vamos para a pergunta? Com o objetivo de se fortalecer, a instituição, no caso a igreja, mencionada no texto, adotou as práticas descritas, que consiste em... Então, no que consiste essa adoção da igreja de celebrações que já aconteciam antes, que não eram ligadas à religião? Letra A. Seria a promoção de atos ecumênicos. Pessoal, o que é um ato ecumênico? Quando você for a um culto ecumênico, por exemplo, você vai ver que vai ter um padre, um pastor, um celebrante de uma religião afro, talvez. Então, ecumênico é aquilo que reúne religiões diferentes. Nesse caso, a gente não está falando de uma coisa ecumênica. A gente está falando de a incorporação de uma festa que existia antes e que ela se torna religiosa.
mas de uma religião só, que é do cristianismo, tá? A gente não está falando de nada ecumênico, de diversidade religiosa, mas apenas de uma religião. Então a letra A seria uma opção distratora, porque parece que ela está certa, mas não é sobre isso que trata a questão. Letra B, fomento de orientações bíblicas. Onde é que tem na Bíblia dizendo que tu tem que acender fogueira de São João? Não tem. Então não faz sentido tu marcar a letra B. Não tem nada de orientação bíblica quanto a essa festa que envolve fogueira, por exemplo, que é o São João. Apropriação de cerimônias seculares. O que é uma cerimônia secular? É aquela que não faz parte da igreja, que já existia tradicionalmente e que foi apropriada, que foi incorporada pela igreja. Faz sentido a letra C? Faz sentido. Provavelmente a opção correta é a letra C. Vamos ver a letra D. Retomada de ensinamento apostólico. Quem foi esse apóstolo que disse que tem que acender fogueira para São João? Acho que não tem, né? Então não faz sentido marcar a letra D. Letra E. Ressignificação de rituais fundamentalistas. A palavra ressignificação, ela está até correta. Mas ritual fundamentalista não faz sentido. Primeiro que essas festas nem religiosas necessariamente elas eram. Então não tem a ver nem com ritual, no sentido religioso, e muito menos fundamentalista, que já seria algo ali, né, exagerado. Fundamentalismo religioso é algo mais radical. Então não tem a ver com isso, tem a ver com a letra C de casa. O que aconteceu foi a apropriação por parte da igreja de cerimônias que já existiam antes, que eram seculares. Então aqui a gente marca a letra C e vamos para a próxima questão. Enem PPL de 2019. Caiu uma questão lá sobre feminismo e identidade. Vamos ver como é que caiu? Caiu assim, ó. O feminismo, você já destacaria na prova, teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Nossa, que expressão difícil, né? Mas grifa que eu vou te explicar o que é. Descentrar é quando você tira do centro, quando você deixa de colocar em evidência. O que foi descentrado? O sujeito cartesiano. O que é o sujeito cartesiano? Cartesiano tem a ver com a teoria do filósofo René Descartes, ou René Descartes. O que é a principal frase dele? Você sabe. Penso, logo existo. Nessa frase, quem é que pensa? Eu. Eu penso, logo eu existo. Então, o que era centrado antes era a figura do indivíduo, o eu. Só que o feminismo, segundo o texto, ele descentra essa figura. Ele não é uma ideia do indivíduo, mas é uma ideia do coletivo, no caso das mulheres. Certo? Então aqui existe um descentramento do sujeito, exatamente porque o indivíduo deixa de ser o foco e o feminismo passa a ver a mulher como um sujeito coletivo. Por isso que tem alguns ditados que a gente percebe ao longo do tempo que são legitimados por esse discurso. Tipo, mexeu com uma, mexeu com todas. Então a visão da mulher não apenas como indivíduo, ou um sujeito individual, mas como um sujeito coletivo. Por isso que ele fala de descentramento do sujeito cartesiano. O eu não é importante. O importante é a identidade coletiva do que é ser mulher, no caso do feminismo aqui no texto. Ele, o feminismo, questionou a clássica distinção entre o que é de dentro e o que é de fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Aquilo que acontece na vida da pessoa também é público, também é político, também existe um efeito na coletividade. Ele abriu o feminismo, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas. A família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho passaram a ser discutidas a partir desse pressuposto, a partir dessa premissa da percepção da mulher como sujeito coletivo e não como indivíduo, né? Então dessa, que chama de sororidade até também, dessa noção de congregação das mulheres em torno de uma ideia universal do ser feminino. Pelo menos parte do feminismo vê a mulher desse jeito, né? Como um sujeito coletivo. O movimento descrito no texto contribui para o processo de transformação das relações humanas, na medida em que sua atuação... Então a pergunta basicamente é: como é que a atuação do feminismo faz com que modifique as relações humanas, transforme as relações humanas ao longo do tempo? Letra A. Subvertendo os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Pessoal, não existe isso de um grupo social, ainda mais que
historicamente sofre algum processo de preconceito, de exclusão, de opressão, conquistar direitos subvertendo ou diminuindo o direito alheio. Então isso não faz sentido, beleza? Historicamente falando. Abala a relação da classe dominante com o Estado. Isso aqui é outra discussão, que tem um viés muito mais marxista do que propriamente feminista. Constrói a segregação de segmentos populares. Não, a ideia de um movimento não é construir a segregação, tá? Mas é de lutar pelo seu espaço ou pelos seus direitos. Limita os mecanismos de inclusão das minorias. Bom, se a gente vê minoria como um grupo que é socialmente prejudicado, que não pode exercer sua cidadania de forma plena, então nesse caso seria a inclusão, né? Não seria uma limitação, mas seria uma abrangência da inclusão de uma minoria social, que seria a mulher. Lembrando que minoria aqui não tem nada a ver com matemática, tá? Minoria social é um conceito que não é matemático, é sociológico. Redefine a dinâmica das instituições sociais, correto? Correto, porque se passou a discutir sobre família, sobre a constituição da ideia de família, sobre a divisão doméstica das tarefas. Então isso impacta diretamente nas instituições, sobretudo na família. É o que diz o texto, é a nossa opção correta, é a letra E, ok? Vamos adiante para a questão 46 do material de Sociologia. A questão 46 caiu no Enem de 2020 e ela traz tecnologia e trabalho como seu tema. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Então ele está falando aqui da inserção de novas tecnologias no ambiente de trabalho. A pergunta é a seguinte: o paradoxo é uma contradição da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo quê? Então, o que é exemplo no nosso dia a dia, em relação ao trabalho, que mostra o paradoxo que o texto traz da inserção da tecnologia? Letra A. A utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Faz sentido, né? De certa forma, as redes sociais acabam sendo, em alguns momentos, uma ferramenta importante de seleção e recrutamento do trabalhador. Não em todos, mas pode ser que alguns setores, né, ainda mais ligados à tecnologia, possam se utilizar dessa prerrogativa. Mas será que é isso? Vamos devagar. Letra B. A transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais. Eu acho que não é bem isso que está sendo discutido na questão, né? Foge um pouco da temática que é discutida. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequar ao mercado de trabalho. Também faz sentido, pode ser. Mas isso não seria necessariamente um paradoxo, né? Fenômeno do desemprego, que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. Olha, eu acho que aí a gente tem um paradoxo. Porque quanto mais a tecnologia se insere, mais, de certa forma, ela vai tomando o espaço da mão de obra manual, da mão de obra humana, né? Então acaba sendo uma contradição. Porque ao inserir essa nova tecnologia, você também tira pessoas do mercado de trabalho e aí aumenta o número de desemprego. Eu acho que faz sentido. Conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. Não, esse caso aí também já foge bastante da questão. Eu percebo que entre a letra A e a letra D, a única que me causa um espanto, uma contradição, um paradoxo, seja exatamente a letra A. É aquela que tem a ver com a temática da questão. É claro que o desemprego ele vai ser um fenômeno, mas que não está ligado somente às novas tecnologias. Ele não tem só essa causa. Se ele tivesse só essa causa, a gente poderia considerar a opção. Mas aqui a gente está discutindo uma outra coisa. A gente está discutindo como essa nova tecnologia no trabalho acaba estabelecendo um paradoxo da relação, no caso, do mundo do trabalho. E é exatamente isso, né? As redes sociais passam a ser uma ferramenta de recrutamento e de seleção. Então aqui a gente marca a letra A e vamos adiante para a questão 47, lá do Enem de 2020 também. A gente tem o mundo do trabalho como grande tema da questão. E ela diz assim: nas últimas décadas, uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo, ou seja, a inserção da mulher, do ser feminino, no mercado de trabalho. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante.
Então, o traço mais marcante do mundo do trabalho nos últimos anos, nas últimas décadas, foi a inserção da mulher de forma mais acentuada no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: muitas mulheres entraram no mercado de trabalho, mas entraram em profissões e em funções onde a exploração era mais evidente, onde se tinha empregos mais precários. Certinho? Vamos lá então para a pergunta. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidades. Então não é porque se inseriu muitas mulheres no mercado de trabalho que quer dizer que as oportunidades entre homens e mulheres se tornaram iguais. Não é verdade. Tá? Em virtude de quê? Letra A. Da estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. Bom, estagnação de direito adquirido não é bem uma verdade. As mulheres adquiriram direitos ao longo do tempo, né? Da década de 70 para frente, nem se fala. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Essa faz mais sentido. Porque mesmo com mudanças importantes na sociedade e com a inclusão da mulher de forma mais acentuada no mercado de trabalho, ainda se tem uma manutenção do status quo gerencial, das posições de poder, dos cargos de decisão, que são, na sua grande maioria, exercidos por homens, e também dos padrões de socialização familiar, do funcionamento interno da família, onde a mulher quase sempre fica responsável pelas coisas relacionadas aos filhos, ao marido e à casa. Então acaba tendo uma dupla jornada de trabalho. A letra B faz sentido. Letra C. A desestruturação da herança patriarcal. Não é verdade. Porque mesmo com várias mudanças, ainda existem muitos resquícios e heranças do patriarcalismo na sociedade. Disputas na composição sindical. Pessoal, o sindicato tem nada a ver com essa questão. Então descarta a letra D. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Também não é o caso. A alternativa que melhor responde é a letra B de bola. Porque apesar dos avanços que aconteceram em relação à inserção da mulher no mercado, ainda existe uma tradicionalidade dos padrões de socialização familiar e uma manutenção do status quo gerencial, das posições de poder nas empresas, na política, etc. Então aqui a letra B vai ser o que responde corretamente à questão. 48ª questão do material de sociologia. Olha que maravilha, 48 questões, né, de sociologia que a gente está fazendo aqui nas videoaulas. Enem de 2020. O termo manipulação, grifou, significa uma consciente intervenção técnica em um material dado. Então o material manipulado, ele passou por uma intervenção. Se a intervenção é de uma importância social imediata, a manipulação constitui um ato político. É o caso da indústria da consciência. Olha o termo bem bacana, até para usar em redação também. Grifa aí, indústria da consciência. Assim, toda utilização de meios pressupõe uma manipulação. Os mais elementares processos de produção constituem intervenções no material existente. Portanto, escrever, filmar, emitir sem manipulação não existe. Grifou. Não existe emitir, filmar e escrever sem manipulação. Por conseguinte, a questão não é se os meios são manipulados, porque eles são, mas é quem manipula os meios. Texto do Enzensberger. Maravilhoso para citar em redação, né? Só lembrar o nome do autor. E aí vamos para a pergunta. Esse entendimento acerca dos meios de comunicação produzidos na década de 70 contesta o quê? O que ele está contestando, não é o que ele está defendendo. Olha o verbo, contestar. O que está sendo contestado no texto? Letra A neutralidade dos mecanismos midiáticos, correto? Correto, porque ele está dizendo que não tem neutralidade. Não existe informação, filmagem, documentário sem manipulação, no sentido utilizado pelo texto. Então a letra A, opção correta por enquanto. Valorização de interesses particulares. Não, ele não está contestando, ele está afirmando que isso existe. Fragmentação do conteúdo informativo. Não está discutindo sobre isso. Crescimento do mercado jornalístico. Não é o tema da questão. Controle do poder estatal, muito menos. Então o que responde corretamente é a letra A de avião. É exatamente contestar a neutralidade da mídia. Vamos para a última da aula de hoje, 49 já. Falta pouquinho para a gente finalizar o material.
Enem 2020 também. Numa democracia representativa como é a nossa, onde a gente elege representantes de maneira periódica, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo, porque no Judiciário não existe cargo eletivo, é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões de máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Por isso que o nome é democracia representativa. Democracia representativa. A gente escolhe, elege os representantes políticos de 4 em 4 anos. Vamos para a pergunta? Na perspectiva apontada no texto da democracia representativa, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio de quê? Então, como é que a democracia representativa consegue funcionar? Como é que a gente consegue expressar enquanto população a nossa opinião, né, a nossa escolha? Letra A, por fóruns sociais. Falso. Fórum social. Por partidos políticos. Correto. Porque é o partido político que permite que tu consiga votar no candidato. Tu só consegue votar no candidato se ele estiver filiado a um partido. Então, para que funcione essa estrutura de democracia representativa, o partido político é parte fundamental, elementar. Conselhos federais, falso. Entidades de classe, falso também. ONGs, também não é verdade. O partido político é a estrutura que garante a existência da democracia representativa, letra P de bola. E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia na plataforma Gonçalves Dias, no preparatório PAES, UEMA e Enem. Espero que tenha sido boa aula para vocês, proveitosa. Aproveita aí, curte esse vídeo, compartilha com teus colegas, comenta aí o que tu achou da aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder para você. Ou então alguém da nossa equipe da plataforma vai te responder, beleza? Siga a gente também no Instagram, @plataformagoncalvesdias, e a gente se vê numa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos, tchau, tchau!